Edivaldo, pároco desta paróquia, o diácono Ailson, que serve nesta paróquia, ministros, coroinhas, a equipe litúrgica e todos aqueles que vieram de outras paróquias, mas de modo particular, aqueles que vieram comigo para esta celebração hoje da querida paróquia de Retirolândia, paróquia de Santo Antônio de Pádua. Caríssimos irmãos e irmãs, o que ides conversando pelo caminho? Perguntou Jesus aos discípulos de Emaús. A igreja deve ser compreendida como uma igreja em saída. Já nos ensinava o nosso saudoso Papa Francisco, ou seja, a igreja é por natureza missionária. E quem é a igreja? Somos nós. Como nos provoca o tema desta noite, o lema: o bom pastor nos chama e nos envia a missão. A mensagem de Jesus Cristo não pode ser aprisionada entre as quatro paredes de uma paróquia. Discípulos e discípulas não podem ser reduzidos a pessoas que somente participam das celebrações litúrgicas, principalmente aos domingos. Dizia pela manhã, e repito aqui hoje também, tenho também essa liberdade de dizer a vocês: renovação carismática, saia pelo menos 2 vezes ao mês, a segunda-feira, pegue um violão, uma caixa de som e vá evangelizar nas periferias dessa nossa paróquia, senão nós não vamos conseguir chegar com Jesus a outros lugares. Diria também hoje, terço dos homens, saia dia de terça-feira, pelo menos 2 terças-feiras, aqui desta paróquia, de dentro dessas 4 paredes, e vá rezar o terço e evangelizar na casa de homens que estão afastados da igreja. Senão, nós não vamos conquistar número e qualidade, e nós estamos perdendo muito. Pastoral familiar, saia de suas reuniões, de seus grupos, e vá ao encontro dos casais que estão afastados da paróquia, porque tem muitos casais vivendo em crise matrimonial, e somos nós que devemos levar Jesus, o ressuscitado, e dizer para estes casais: coragem, força, por maior que seja a noite escura, olha para o ressuscitado, olha para a cruz e segue adiante. É missão nossa da igreja, é missão de cada um de nós. Diria também hoje a Legião de Maria e Apostolado da Oração: saiam de suas reuniões toda semana dos fragilizados, que nós conseguiremos então ser presença do ressuscitado e do bom pastor na vida destas pessoas, e tantos outros grupos de nossa paróquia ou de nossas comunidades. É preciso falar de Jesus e ser de Jesus pelos caminhos da vida, nos ensina os discípulos de Emaús. É fora das 4 paredes que a missão possui sentido. A igreja não pode acomodar-se e sonegar a mensagem da salvação para todos os homens e mulheres em todos os tempos e lugares. A missão exige envolvimento de cada um e de cada uma da comunidade. Nesse sentido, todos os discípulos e discípulas são simultaneamente também missionários e missionárias. Nos ensina a liturgia deste 3º domingo da Páscoa. A igreja existe para fazer missão. Ela é e deve ser compreendida necessariamente como a igreja missionária. Dessa forma, a igreja se encontra sempre em saída, não se tranca e muito menos foge de sua responsabilidade. Nós ainda temos muitos jovens covardes na igreja católica.
Nós ainda temos muitos católicos covardes na Igreja Católica, que não é capaz de testemunhar o seu batismo, de falar de Jesus no caminho, no ônibus, quando vai para a faculdade. Fala de tudo, menos do bem da Igreja e do Evangelho. Ainda temos muitos casais ainda acomodados nas pastorais e movimento de nossas paróquias, trancados com medo, porque ainda preferimos viver uma fé acomodada, fria, gelada e às vezes até morna, como diz a palavra. Pedro, diz a primeira leitura de hoje, Pedro ficou de pé diante daquela multidão, diante daquele povo de Israel, e disse: vós o matastes, vós o rejeitastes, o projeto do Deus Criador na vida de vocês. Pois bem, vocês mataram e crucificaram Jesus de Nazaré. Todavia, não se tratava de uma ação isolada e particular dele. A ação de Pedro, seu discurso missionário, representava o desejo de todos, e assim todos os demais apóstolos se levantaram com ele e anunciaram. Todos naquele ambiente ouviam a voz de Pedro, e no entanto, através daquela única voz de Pedro, todo o povo e todo o corpo apostólico falava. Não podemos deixar o Papa Leão, que é o nosso Pedro hoje, sofrer ataques covardes de líderes que continuam matando famílias e crianças. E nós, como cristãos católicos, ficamos calados nas redes sociais. A catequese de Pedro, na primeira leitura, representa a voz do Papa Leão, quando diz ao mundo e àqueles que se dizem poderosos, melhores do que os outros: não a guerra, e sim a vida. E o que nós temos feito para defender a nossa igreja, como católicos? O que é que eu falo da minha igreja na